Em novembro, o Cotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Cotai, o próximo nível da revolução cripto. Quando é que você deixou de ser liberal? Assim, você é um cara do mercado financeiro, do mercado de capitais, né? Trabalhou na bolsa, operou ali Naquela época, a bolsa brasileira não tinha tanto volume quanto hoje, assim, acredito também que... Mas ali, principalmente naquele momento, era... Quem estava na bolsa porque acreditava no processo de financiarização da economia, né? Sim. Então, ações e tudo mais, isso normalmente vem de um interesse pessoal que a pessoa tem porque a pessoa estudou esse mercado e esse mercado liberal. Eu fui executivo de uma multinacional americana, né? Uhum. Então, eu fui 13 anos do executivo da Xerox do Brasil. Mas eu era um cara de marketing, vendas e operações, né? Eu nem era da área de finanças. E aí, quando eu saí dessa multinacional, aí eu entrei pro mundo da economia e finanças, né? Não só tendo empresa no mercado, como sendo professor, né, de finanças do IBMEC. Então, assim, minha vida era esse mundo, né? Desde a época que não era B13, era só a Bovespa, né? Existia a Bovespa, existia a BMF, que era a Bolsa de Mercadorias e Futuros, e existia a CETIP, né? Hoje é uma coisa só, que a Bovespa fez uma fusão com a BMF e virou BMF Bovespa, e depois a BMF Bovespa fez uma fusão com a CETIP e virou a B3, né? A CETIP era uma empresa de balcão organizado de títulos privados, né? Então hoje é uma empresa só. E, na verdade, o que o mercado de capitais faz, né? Como professor de finanças, eu sempre ensinei. O mercado de capitais é onde você tem acesso a financiamento de longo prazo, né? Então, se você é uma empresa, pequena empresa, seu primeiro acesso a financiamento, você vai na rede bancária, no sistema financeiro, você pede ali uma linha de capital de giro, você pede um financiamento no máximo de médio prazo, né? O mercado de capitais é onde você tem acesso a capital de longo prazo, porque ações, por teoria, é um ativo de prazo indeterminado, né? Quando eu compro uma ação da sua empresa, você não está me prometendo que você vai recomprar ela daqui 1 ano, 10, nem daqui 100 anos. Você está me vendendo, prometendo que você vai dar retorno, né? E eu estou acreditando que você vai dar retorno, por isso eu estou me tornando sócio de você. Mas, em teoria, contratualmente, a ação é um ativo de prazo indeterminado. Então, por isso que a gente chama que é capital de longo prazo. Eu tomo aquele capital e eu não tenho prazo para te pagar, para ser ressarcido aquilo. Eu estou confiando que ela vai dar lucro e eu vou receber dividendos dessa empresa, né? Então, o mercado de capitais competitivo, ele ajuda a economia a se desenvolver quando eu estou olhando do ponto de vista do capital privado, né? Fora isso, tem os bancos de fomento. No nosso caso, o BNDES, que é um banco público, um banco de fomento, que fornece capital de longo prazo a taxa de juros subsidiadas. Você tem uma ideia, na China tem mais de 200 bancos de fomento, né? E no Brasil a gente só tem o BNDES. Então são instituições públicas que fazem esse papel que o mercado de capitais faz com o capital privado, né? Então, quando você está no mercado financeiro, você entende essa lógica das finanças, né? Toda empresa precisa de capital de longo prazo para viabilizar os seus projetos, né? O que é uma empresa? É um projeto, né? Dificilmente a empresa vai crescer só gerando caixa, né? Normalmente é melhor que ela tenha um financiamento de longo prazo com taxa subsidiada, como você falou. Porque uma empresa ela tem o que a gente chama de capital próprio e capital terceiros, né? Capital próprio, os acionistas colocam o dinheiro para criar a empresa e fazer a empresa funcionar. Em algum momento a empresa tem acesso ao mercado de crédito, né? Ao mercado privado, para tomar dinheiro emprestado, que a gente chama de capital terceiros, que é dívida. Em teoria, a dívida é mais barata que o capital próprio, né? Porque o capital próprio tem mais risco, né? É mais arriscado você ser sócio de uma empresa do que você ser credor. Porque o credor tem uma série de garantias, né, em cima da dívida. Teoricamente, desconsiderando a inadimplência, tem um fluxo de caixa estável, né? Então, se eu emprestei 100 mil para sua empresa, estabeleci lá no contrato de empréstimo que eu vou receber, sei lá, 20 mil por mês, desconsiderando que você vai ficar inadimplente, o meu fluxo de caixa é estável. Todo mês eu vou receber 20 mil, né? Do contrário, não. Se eu virar seu sócio, meu fluxo de caixa não é estável. Eu vou ter fluxo de caixa se você der lucro, né? Inclusive, se você der prejuízo, pode ser negativo. Você pode falar, precisa de mais dinheiro aqui que a gente deu prejuízo. Eu vou ter que fazer um novo aporte, né? Que a gente chama de chamada de capital, né? Então, o capital próprio ele é mais arriscado, por isso ele é mais caro, né? Em teoria de finanças. E o capital terceiros é mais barato. Então, toda empresa procura emitir dívida
para que no conjunto da estrutura de capital da empresa ela seja mais barata, né? Se eu tenho um capital próprio, chutando um número, né? Custa 20 para mim, eu pegar um sócio. Mas se eu tomar empréstimo custa 10, quando eu combino esse capital, eu vou sempre jogar alguma coisa para baixo de 20, que é o chamado custo médio ponderado de capital. Então, se eu tiver 100% de capital próprio, custa 20%. Se eu tiver, sei lá, 50% de capital próprio e 50% de capital terceiros, eu vou fazer a continha, né? Além de tudo, o capital terceiro tem benefício fiscal, porque eu posso abater na base de cálculo do imposto de renda. Então, eu vou jogar esse meu custo de capital para, sei lá, 13%. Então, eu começo a dar mais retorno para o acionista por ter inserido na estrutura de capital da empresa dívida. Então, o mercado de capitais, ele funciona dessa forma para que eu consiga fazer com que as empresas cresçam e eu consiga financiar os projetos dentro da economia. Só que em algum momento, o que a gente chama de financiarização da economia, o capital privado sempre vai querer retornos de cada vez mais curto prazo. Então, se nós somos aqui investidores, eu olho aqui tem 10 projetos. Obviamente, eu vou escolher o projeto que vai me dar o retorno no menor prazo possível. Sim. Eu tenho aqui que dá 20% de retorno ao ano, mas em 3 anos eu tenho esse retorno. No outro tem retorno em 10 anos. Todo mundo vai para o que tem em menor prazo, né? Então, por isso que a gente fala, o capital privado, ele não olha estrategicamente para a economia. Isso é fato. Ele vai sempre naquele que é de curto prazo, porque ele teoricamente é de menos risco, né? De menos risco, vou ter retorno em menor prazo. Não. Quem faz investimento de longo prazo na economia é só o Estado. Inclusive é fundo perdido, né? O Estado, todas as criações de tecnologia que a gente tem hoje, quando o Estado investiu nisso, ele nem sabia que isso ia virar alguma coisa lá na frente comercializável. Então, o Estado que investe em ciência e tecnologia, investe em pesquisa e desenvolvimento, e lá na frente a iniciativa privada vai pegar essa tecnologia e vai dar alguma aplicabilidade comercial e vai ganhar dinheiro com isso. Sim. Mas quem faz o investimento é o Estado, né? Inclusive empresas grandes também, tem muita empresa que a gente ensina em finanças, que a gente chama de custo fundado. É sunk cost que chama, né? É um capital que a empresa investe também em algum tipo de pesquisa e desenvolvimento sem saber se aquilo vai dar resultado, mas ela investe, né? E aí quando ela investe nesse custo afundado, ela não pode pegar esse valor que ela investiu no custo afundado e jogar na conta da viabilidade dos projetos, senão ela vai inviabilizar todos os projetos dela, ela nunca vai fazer isso, né? É o mesmo conceito para o Estado. O Estado, a internet, o GPS, ninguém sabia que isso ia ter a aplicabilidade que tem hoje. Mas quem investiu foi a Agência de Defesa dos Estados Unidos, uma agência chamada DARPA, né? Fez todos esses investimentos. Então toda a tecnologia hoje está embarcada em qualquer coisa que a gente utilize, foi investimento estatal, né? Só que os Estados Unidos ele tem várias formas de investir na economia. A principal que ele investe é o que a gente chama de compras governamentais. Qual que é a dificuldade de toda startup, né? Você criar uma empresa hoje. A dificuldade de toda startup é ter cliente, né? Você sempre está fazendo porque é o cliente que traz receita. Então toda startup, toda empresa que inicia, o grande problema dela é ter um cliente. As que morrem é porque não consegue isso, né? E os Estados Unidos fomenta a economia com isso. Ele é o cliente de várias empresas, né? Ele compras governamentais é Entendi. o que fomenta. O próprio, todo mundo usa de exemplo o Elon Musk. O Elon Musk com a SpaceX. O Elon Musk com a SpaceX, se a NASA tirar o contrato dela, a empresa acaba. Foi inclusive quando o Donald Trump brigou, né, com o Elon Musk, foi o que ele falou, né? Ameaçou de... Vou cortar o contrato aí, então a empresa acaba amanhã, se eu cortar. Então, assim, aí quando os Estados Unidos, ele utiliza muito desses mecanismos, não só investimento, o complexo militar industrial dos Estados Unidos investe muito dinheiro para desenvolver tecnologia, que depois a iniciativa privada vai usar, mas também investe muito dinheiro em compras governamentais. Ele é o cliente de várias empresas que ele estrategicamente acha que aquela tecnologia tem que vingar, que as empresas têm que prosperar para que a economia americana como um todo, estrategicamente, tenha um alcance maior na economia mundial. Então, os Estados Unidos utiliza muito isso. E a ascensão econômica da China que está provando é que os Estados Unidos está fazendo exatamente a mesma coisa. Eles colocam dinheiro onde eles acham que tem que investir, mesmo que seja fundo perdido, né? Esse setor hoje é improdutivo, mas para mim é estratégico. Vou pôr dinheiro aqui sem cobrar um retorno que vai dar retorno imediato, não, mas ele acha que se ele fomentar aquela indústria, fomentar aquele... Essa é a diferença entre o capital privado e o capital Exatamente. público, né? Porque o capital estatal, como você falou, ele investe de uma maneira estratégica, visando justamente a questão do longo prazo. E é isso que a China faz, ela se planeja para daqui 50 anos, né? Sim. É o próprio sistema de transporte público na China, né? Que, não sei, 40 mil quilômetros de trens de alta velocidade, tem metrô em quase todas as cidades. O transporte público na China é extremamente eficiente, mas é deficitário até hoje.
né? Só que qual que é a visão estratégica do Estado como um todo? Se eu não tiver um transporte público eficaz, as empresas não funcionam, né? E por isso que eu faço muita crítica no Brasil. O transporte público aqui tinha que ser visto como um serviço público. Não deveria ser um custo nem do trabalhador e nem da empresa. O Estado deveria prover esse tipo de serviço, porque é um serviço básico, público, que vai ajudar com que a economia se desenvolva. Você imagina um país com 1,5 bi de habitantes, que é a China, se o transporte público não funcionasse. Como que as empresas iam funcionar? Como os trabalhadores iam se deslocar? Então eles acham que aquilo é estratégico, mesmo sendo deficitário, o Estado investe naquilo para que a economia consiga funcionar. Então, são várias formas de você ver a economia e sem esse preconceito, né, de não, isso aqui não pode ser estatal, isso aqui não pode ser, tem que ser iniciativa privada, porque, como a gente está vendo aqui, muitas coisas a iniciativa privada não vai pôr dinheiro porque não dá retorno, né? Mas é importante para a economia. Sim. Mas então, novamente, quando é que virou essa chave da questão do... o liberalismo diz isso e não está funcionando, o esquema agora é abandonar essa corrente de pensamento? É porque quando veio a revolução, chamada revolução neoliberal, existia essa expectativa que era um discurso comum, mainstream, que era, vamos fazer a economia de mercado, a livre iniciativa, vai fazer com que as empresas prosperem, a economia cresça, e aí quando a economia crescer, essa riqueza vai ser distribuída. Basicamente era esse o discurso, se eu for simplificar. Ficou até conhecido como Trickle-Down Economics, né? A teoria do Trickle-Down Economics, vou traduzir, eles chamam de economia do gotejamento, né? E quando eu crescer tudo isso aqui, isso goteja para baixo e eu distribuo a riqueza. Então essa era a promessa na Revolução Neoliberal. Só que passado mais de 40 anos, quase 50 anos, isso não aconteceu, né? Você pega no final da década de 80 para cá, o que aconteceu foi o inverso. A riqueza está cada vez se concentrando mais e a desigualdade está se aumentando, né? Então, juntando aí com o que você falou, os 30 anos que eu estou no mercado financeiro, muito inserido no mercado financeiro, como um financista é um tecnocrata, né? Tem a grande crítica lá da Maria da Conceição Tavares, né, que se você não se preocupa com a justiça social, você é um tecnocrata, né? Você não é um economista. E o financista, ele por si só é um tecnocrata, né? Não é nem o economista, que o financista está vendo finanças. Finanças você olha retorno, né? Quanto que eu vou pôr, quanto que vai voltar, qual o tempo, qual o risco, qual o fluxo de caixa que isso vai gerar. E se tem alguma possibilidade melhor que isso? Se tem alguma possibilidade melhor que isso. Então, o que eles chamam de financiarização da economia é exatamente isso. É você ver os projetos econômicos só sob o ponto de vista das finanças, né? Só sob o ponto de vista do retorno. Eu quero investir no que dá o retorno. Então, a financiarização da economia é o capital financeiro explorando o capital produtivo, o capital industrial. Eu costumo, para ser didático, explicar a diferença. Porque o capital industrial, você tem uma indústria, a gente, sei lá, tem uma indústria de microfone, a gente produz, vende para o mundo inteiro, mas é um capital produtivo, né? Eu estou empregando gente, estou investindo, estou comprando matéria-prima, estou fomentando toda a cadeia de valor que está atrás de mim, estou construindo alguma coisa real e estou vendendo. Só que em algum momento, que é a contradição que tem no capitalismo, eu não consigo vender tudo que eu produzo, que é o que a gente chama a superprodução capitalista, né? Uhum. Você já conversou com algum comunista, esses jargões que eles utilizam é da superprodução capitalista, é a contradição entre a produção e a realização. Porque em algum momento eu não consigo colocar o que eu produzo no mercado, porque para produzir de forma rentável eu pressionei todo mundo para baixo. Então imagina, a gente tem a indústria de microfone. Só que para o meu microfone ser competitivo, eu conseguir praticar o preço que eu quero, com a margem de lucro que eu quero, eu preciso diminuir o fluxo de caixa de todo mundo que vem antes de mim. Então, se nós dois somos sócios, o fluxo de caixa nosso é o lucro líquido. Então, quando eu pego a DRE, começa lá na receita, né? Receita bruta menos imposto sobre vendas. Aí, imposto sobre vendas é do governo, é um fluxo que vai para o governo. Aí, receita líquida. Aí vem o custo do produto vendido. Como a gente é uma indústria, é o custo do produto vendido, né? Se fosse comércio, é o custo da mercadoria vendida. Se fosse prestadora de serviço, custo do serviço prestado. Mas nós somos uma indústria de microfone. Aí tem toda a mão de obra da indústria, da fábrica, tudo. Eu jogo ali, aproprio como custo, e aí daquele custo, quando tira, vem a primeira linha de lucro, lucro bruto. Aí vem despesas operacionais, despesa de pessoal, sem ser o pessoal apropriado na indústria, né? Uhum. Vendedor, comissão de vendedor, vem, né, pessoal administrativo, vem tudo, aluguel, água, luz, vem tudo que a gente chama de despesa operacional, aí sobra o lucro operacional. Se eu tiver dívida, pago despesa financeira e lucro líquido. Então, para sobrar mais para nós dois, que somos sócios da empresa, eu preciso pressionar o fluxo de todo mundo. Eu vou querer pagar menos imposto,
se eu for uma indústria grande, vou ter um poder político para pressionar o governo, como a gente vê aí, dar benefício fiscal, dar isenção, desoneração. Toda empresa grande faz isso, né? Porque eu quero diminuir o fluxo que vai para o governo. Aí estou na minha indústria, vou pressionar o salário do cara que monta o microfone, do cara que está na linha de produção, porque se eu diminuir esse fluxo dele, vai sobrar mais para mim lá embaixo. Vou reduzir o pessoal administrativo, despesa. Então, assim, quando eu olho o seu ponto de vista das finanças, eu reduzindo o fluxo de todo mundo, vai sobrar mais para mim. Sim. Só qual o problema quando eu vou vender o microfone? Agora pensa na economia como um todo. Se todo mundo ganha menos, Se todo mundo ganha como é menos, que vai comprar quem vai comprar o meu microfone? de 4 mil reais? Pois é. E aí é o problema que a gente chama da produção e realização. Eu não consigo realizar o que eu produzi. Aí entra o capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro fala assim, não, fala o seguinte, pode vender o seu microfone aqui, financia em 48 vezes. Né? Aí o cara vai conseguir, porque o cara só vê a prestação, né? Ele vai comprar 3 microfones no final. Vai levar um, mas vai pagar 3. Só que, no nosso caso da indústria, eu consegui vender. Eu queria vender meu microfone, vendi e recebi um microfone. Só que o capitalismo financeiro financiou e recebeu 2 microfones como forma de pagamento. Então o capitalismo financeiro ele entrou para resolver essa contradição entre produção e realização e ganhar muito mais dinheiro do que quem produz. Então o capitalismo financeiro ele explora o capitalismo industrial. E no final das contas, os dois ganharam, mas quem se lascou foi o consumidor final.